E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Quero que você faça uma reflexão. Às vezes algumas pessoas me perguntam assim: Gui, isso aqui que eu vou fazer está certo ou errado? É justo, Gui, eu fazer isso aqui? E que eu quero que você reflita, porque em alguns contextos essa não é a melhor pergunta. A melhor pergunta é: Gui, será que o que eu vou fazer vai me aproximar do meu resultado ou vai afastar esse resultado que eu almejo? Essa é uma excelente pergunta em vários contextos. Gui, por que você está falando isso, Gui? Gente, eu lembro uma época, quando eu era supervisor de uma rede de farmácias, e aí eu tive um atrito com uma pessoa, né, com um colaborador. E nós fomos ali resolver uma situação, aí os ânimos começaram a subir, a coisa começou a esquentar, e nós não chegamos em uma solução. Aí acabou que passou um dia, né? A gente sabe aquela questão de ser dentro da empresa, bom dia, bom dia. E sabe aquele clima chato? E era uma pessoa que nós tínhamos bastante conexão, entendeu? E sempre quando a gente vai discutir pontos que os dois discordam, isso serve para a vida na família, entre amigos, né? Gera um certo desconforto. E a gente precisa ter muita sabedoria para resolver. Mas isso só acontece. E aconteceu com a gente, né? E aí eu tô ali mantendo a minha e, ao meu ver, que eu posso sim estar errado, mas ao meu ver eu estava correto ao me posicionar daquela forma, tá? Eu sei que passou um dia, passou 2 dias, passou 3 dias, tá? E quando eu estava dentro daquela empresa, eu senti muito forte no meu coração, dizendo assim: vai lá e dá um abraço nessa pessoa. Aí eu parei e pensei, falei, mas vou lá dar um abraço, mas ao meu ver quem está errado é ela, né? E eu como líder, não acho que não faz sentido ir lá. E aí a voz, o pensamento, né? É um pensamento muito intenso, falou mais forte: Guilherme, né? Vai até essa pessoa e dá um abraço. Aí eu falei, você sabe de uma, eu vou lá. Aí eu levantei, fui lá, dei um abraço. Fulano, vem cá. Eu peguei na mão, puxei, dei um abraço. Essa pessoa começou a chorar na hora. Começou a chorar e foi chorando, chorando, chorando. E ela: Gui, eu não estava conseguindo dormir de noite. Ô Gui, você me desculpa, você me perdoa. Não, eu sei que na verdade eu tô errado e tal. Eu falei: ô fulano, você me perdoa também se eu falei alguma coisa de alguma maneira que te feriu, te machucou, você me perdoa. Não, não teve nada não. É porque eu tenho um coração duro demais e eu tava sofrendo. Eu não tava conseguindo dormir com isso. E ainda bem que você veio me abraçar, e por que você não veio? Eu ia morrer com isso. E eu não ia ter coragem de chegar até você e falar. Então, pessoal, é o seguinte, tem muitas coisas na vida da gente que, de novo, nós temos que ter humildade. Humildade. E a pergunta que você tem que se fazer é: essa ação vai me aproximar do resultado que eu quero? E eu sei que uma das coisas que o ser humano mais quer é paz de espírito. Uma das coisas que o ser humano mais quer é viver uma vida plena. E eu sei que nós precisamos desenvolver do nosso coração o quê? Humildade. Jesus, que foi o maior mestre que nos ensinou, Jesus, ele estava sendo crucificado. Olha só, Jesus estava morrendo por mim e por você na cruz, né? E ele estava sendo crucificado, e aí colocaram uma coroa de espinhos na cabeça dele e cuspiram nele e falaram para ele: ué, você não é o filho de Deus? E se você não é o rei? E cuspindo. O que Jesus disse? Senhor, Senhor, perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo. Perdoa porque eles não sabem. E tem muita pessoa que às vezes fala demais, machuca com palavras. Gente, elas não têm nem consciência por que faz aquilo. Elas nem sabem de onde que vem aquela raiva, aquele ódio. Elas nem sabem. E se você é uma pessoa que tem mais consciência, você precisa ter compaixão. Assim como Jesus teve compaixão de nós e tem até hoje. Que a Bíblia fala que não tem um justo sequer na face da terra, e não tem. Ontem eu estava conversando com uma pessoa assim, que é muito espiritual,
uma pessoa que eu vejo que ela é desenvolvida espiritualmente falando. E nós fomos a fundo e ela, Gui, você acredita que esse sentimento, ele veio em mim, eu consegui perceber, e naquele momento eu já orei e falei, Senhor, não quero esse sentimento não. E se a gente for observar, isso é mais comum do que a gente imagina. Por quê? O apóstolo Paulo, que foi o apóstolo que produziu mais do que os apóstolos juntos, os outros apóstolos, ele fala assim, que tem uma passagem bíblica, né? Ele fala que nós devemos nos apresentar como sacrifício vivo diante do Senhor e diário. Se eu preciso me apresentar a Deus com um sacrifício vivo e diário, tem coisas que nós vamos ter que sacrificar todos os dias. Existem desejos que, ao ver do Senhor, ao ver de Deus, não é correto, e que se a gente parar para observar, nós vamos identificar e falar, vixe, esse desejo aqui não é certo não. Oh, Deus, me ajuda. E aí você sacrifica aquele desejo, você faz aquele desejo morrer dentro de você. Porque não é um desejo correto. Gui, que desejo seria esse? Né? Que impulso seria esse? Às vezes o impulso da raiva, às vezes o impulso do ódio, às vezes o impulso da inveja, de desejar o que é do outro. E nós precisamos ter coragem suficiente para olhar para dentro de nós e, ao invés de negar esses sentimentos, de tentar ocultar e enterrar esses sentimentos no meu coração e no seu coração, é muito pelo contrário, é trazer à tona e falar, Senhor, me limpa, me purifica, porque eu não quero sentir esses tipos de sentimentos. E quando a gente reconhece isso, o que acontece? Nós paramos de julgar menos as outras pessoas. Por quê, Gui? Porque a gente foi tão perdoado e nós somos tão falhos, eu sou tão falho, né? E eu fui tão perdoado que eu não tenho coragem de julgar o outro. Porque na verdade, quando você julga a outra pessoa, inconscientemente, você está se colocando melhor do que ela. Então isso quer dizer que está faltando o quê? Amor aí dentro. E está faltando também autoconsciência. Porque tem uma passagem bíblica que diz, né? Homem, ao invés de você olhar para o cisco que está no olho do teu irmão, olhe para a trave que está no seu. Olhe para a trave. E tem que existir um esforço consciente para todos os dias, gente. Todos os dias você está olhando para si mesmo. Se questionando. Buscando se entender e se observar. E se você seguir, né, esses passos, se você buscar se observar, se você, ao invés de fazer a pergunta se eu estou certo ou errado, ou justo ou não, e buscar se perguntar se essa ação vai me aproximar do resultado que eu quero, desde que seja, né, baseada essa ação, né, baseada em valores, em princípios. Está baseada em valores? Está alinhado com os meus valores? Está. Está alinhado com os meus princípios? Está. Então, essa ação vai me aproximar ou me afastar? Se for te afastar, evite. Agora, se for te aproximar do resultado, faça. Faça. Porque, de novo, uma das coisas que nós mais queremos é o quê? Uma vida de paz, é ter paz de espírito. E às vezes você está vendendo a sua paz de espírito por uma moeda chamada orgulho. Você vende a sua paz e recebe o orgulho em troca. E esse orgulho acaba te destruindo. E de novo, o tempo que você poderia estar desfrutando, você passa o quê? Sofrendo. Tá? Hashtag vida real. Atente a esse conceito que eu te passei. Eu sei que você vai conseguir avançar cada vez mais e mais. Fique com Deus e até a próxima, tá? Hashtag vida real.